Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo o seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes também. A primeira leitura de hoje diz o seguinte: São Paulo escreve uma carta aos romanos, dizendo o seguinte: eu estou convencido a vosso respeito, que vós tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. O que ele está dizendo aqui? Que a comunidade já tem uma caminhada que pode se sustentar com pregações, com louvor, com pastorais. Vamos transportar para cá. Muitos de vocês já têm bagagem para ter as suas próprias iniciativas. Eu pus no Instagram lá, o Giannini com 12 anos, no YouTube, evangelizando. Imagina vocês. Não esperem que tudo aconteça partindo de padres e freiras. Vocês podem ter novas ideias. Vocês podem tentar implantar novas coisas que vocês mesmos veem que estão faltando, né? Eu disse no início que alguns saíram da igreja por causa de nós, mas muitos saíram porque vocês fizeram correções fraternas. Emburrou errado. Porque muitas vezes o que você estava dizendo para ele era para o bem dele. Eram coisas que estavam fazendo errado. Por exemplo, uma comunhão, para quem não pode comungar. E às vezes a pessoa realmente é ignorante, te ouve e se afasta da igreja. Então não é sempre que as pessoas que se afastam da igreja por causa de nós estamos errados. Nem sempre, né? Muitas vezes é porque não quer mudar de vida. Porque acha ruim ouvir a verdade. Agora, eu fico pensando assim, se fosse para eu ou vocês, né, já que nós estamos aí na busca da santidade, se fosse para nós estarmos aqui e falar mentiras, ou coisas que não vão interpelar a vida dos demais,
Para que igreja, então? Até vou usar o argumento do Giannini, né? Como assim que a religião foi criada pelos homens? Uma religião que exige castidade? Uma religião que é contra a gula, contra a avareza, contra os 7 pecados capitais que para nós é natural ter, né? Como é que o homem vai criar alguma coisa que vai contra os nossos caprichos? Não tem sentido nenhum você vir à igreja para ficar na mesmice, aguado, não mudar sua vida em nada. Leva o padre para almoçar, para tomar café, para jantar, e fica só no comes e bebes. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós temos que falar a verdade. Falar a verdade. Em qualquer momento. Não é isso? Só que Paulo diz, mas independente disso, eu também tenho que mostrar que Deus me chamou para os pagãos. Então também leiam minhas cartas. Leiam minhas cartas. Então, de vez em quando, ouço o pastor. Vocês têm que rezar muito pelos pastores. Porque um pastor que não está querendo santidade é um desastre para a comunidade. Começa a dizer que tudo pode, porque a consciência está pesada, começa a não querer dar os sacramentos, e assim por diante. Então, rezem pelos pastores, para que vocês possam chegar aqui e ouvir a verdade. Doa a quem doer. Doa a quem doer. E o Evangelho? O Evangelho, Jesus fala de um administrador infiel, que quando descobriu que ia ser mandado embora, ele pegou a conta do patrão e pediu para diminuir, porque ele pensou, quando eu for mandado embora, um desses que eu ajudei vai me contratar, né? Aqui não tem a segunda parte, que é a continuação dos versículos, porque é uma passagem muito confusa para nós, para entender, pelas palavras administrador desonesto, que Jesus elogia. Depois os próximos versículos falam dos bens injustos, que nós não usamos dos bens injustos ao nosso favor. Mas o que é a moral da história? Aqui o administrador mexeu com os bens dele ou do patrão? Patrão, certo? O patrão não ia gostar dessa história. No nosso caso, os bens da terra são de quem? Deus. Então, no nosso caso, apesar de tudo ser dele, ele quer que nós usemos os bens injustos. Injusto seria que não são nossos. Para quê? Para ajudar as outras pessoas carentes, para que elas depois nos ajudem. Certo? Como? Chegando no céu e intercedendo por nós, ou rezando, mesmo na igreja habilitante, ou no purgatório. Não interessa. Então o que Deus está dizendo é, nada de vocês, nada é nosso, mas use esse dinheiro que não é nosso para o bem, para ajudar pessoas, para que elas depois requeiram que você esteja no céu. Não use o dinheiro para avareza, para juntar. Isso é administrar mal o que o que nem é seu, na verdade. Ah, é meu, tem escritura. Quero ver quando você tivesse... Como é que é aquela palavra, aquele verbo que minha avó usava? Dissorar? É dissorar? Eu quero ver quando você estiver dissorando. Se essa escritura vai te adiantar o quê? Não é? Uma palavra nova para o meu vocabulário ainda. Quando você estiver lá dissorando. Quero ver se você vai adiantar ter sua escriturinha de um monte de trem que você não usou bem. Aí você vai prestar contas daquilo que não era seu
Se você usou bem, se você foi caridoso, ajudou quem precisa, a igreja, os pobres, os necessitados, as famílias, né? Aí chega a hora do vamos ver. Se você usou os bens que são de Deus para aquilo que Ele queria que você usasse, para ajudar, acima de tudo, para ajudar. Esse é o ponto, gente, que está central do Evangelho. Os bens não são nossos, mas Deus quer que nós usemos, mesmo que não seja nosso, para conquistar outras pessoas. De preferência, aquelas que nunca vão conseguir te retribuir. Por isso que fala, quando for fazer festa, chama os que não vão poder fazer outra festa. Chame aqueles que não podem te retribuir. Vai lá no Araújo Jorge, vê qual família que está sem dinheiro, né? Que precisa de uma ajuda, de uma casa de acolhida, de comida. Vai na casa de... Hoje eu citei o Padre Luiz, porque eu vi um vídeo dele hoje, saindo com os meninos. Ele tem várias casas de acolhida, de pessoas acamadas, né? Vai lá ver. Creches, asilos, a própria igreja, nós estamos construindo a capela, precisa de reformar tanta coisa, está até na capela lá da Ponte de Pedra, estão construindo lá com dinheiro de moeda, tirando da boca, né? Ajudem, pegue o dinheiro que não é seu e ajude, né? Não estou falando para vocês serem imprudentes, pode pensar na estrutura familiar, mas acima disso, para que ficar acumulando, né? E eu não sou contra prosperidade. Se você quiser enriquecer, ótimo. Quer trocar a sua casa, quer pôr piscina de onda, ou furou ar-condicionado no banheiro, faz Alexia. Quer comprar um carrão, tem problema? Desde que você coloque Deus em primeiro lugar. Como? Você é dizimista de verdade? Né? De verdade? Você ajuda os pobres quando precisa? Você ajuda a sua família que está passando por dificuldade? Primeiro é isso. Deus, não falta missa, reza todo dia 1 hora por dia, pelo menos, meia hora, que seja, 1/3, a Bíblia. Pensa em Deus na hora de fazer negócio, reza, pergunta para Deus, luta contra a mágoa, luta pela fidelidade. Então, se você faz tudo isso, se ainda tiver dinheiro sobrando para comprar o quê? Uma Ferrari? Ferrari aqui eu acho que nem vale a pena, a questão de quebrar mola aí vai ser um desastre, né? Mas pode chegar de Ferrari. Mas agora, se você compra, sendo avarento, não ajudando a igreja, não ajudando os pobres, não rezando, não vindo na missa, ai de quem compra. Vai pagar 10.000 vezes mais, que você vai estar usando os bens de Deus só para o seu luxo e não fazendo nada que Ele pediu. Entenderam? A conta é essa. Você faz primeiro o que deve fazer, se sobra, pronto, né? Não é contra a prosperidade. E eu já falei várias vezes, a empresa primeiro pode ter o seu capital de reserva, pode reinvestir. A fazenda, você pode pegar o dinheiro e comprar mais coisa para a fazenda, arrumar cerca, comprar mais máquina. Aquilo que vier para você, você devolve o dízimo. Certo? Aquilo que vier para você. Mas você pode reinvestir, né? Você pode abrir uma filial de loja. Dá até medo isso, que todos que abriram filial de loja, ficou frio com a religião. Tinha um que era ministro da Eucaristia, abriu várias lojas, hoje está frio. Você olha a alma dele, tá até... Eu consigo ver a alma maracujá de gaveta, que é igual quem fica com 100 anos, né? Eu consigo ver a alma que tá doente, velha. A alma dele envelheceu depois que expandiu. Mas eu não estou dizendo que não possa expandir. Agora, use os bens de Deus bem.
Use primeiro para ajudar a igreja, os pobres, sua família, pagar suas contas certinho e tal, né? Faça primeiro o tempo, use o tempo primeiro para vir à missa dominical, outras missas durante a semana, para vir no Santíssimo, para rezar o terço, para estar em família. O tempo é dinheiro, né? Time is money, mas no sentido também espiritual. Time is salvation. Tempo é salvação. Se você gasta o seu tempo com Deus e com a família, isso tem um peso enorme com Deus. É difícil de entender isso ou não? Porque quando eu falo para uma coisa, acha que eu estou condenando dinheiro. Estou não, se vocês quiserem agora, meu Pix, pode dar 10 milhões que eu aceito de boa. Tranquilo. Não é o problema o dinheiro em si. O problema é o que você faz com o dinheiro. Agora, se eu pegar os seus 10 milhões e começar a andar de Dodge Ram aqui, né? Largar o fim de semana para ir pescar no Paraguai, com o dinheiro que vocês deram. O que mais? Ir para Maldivas. Falar, olha, é tudo celebração da palavra, vou para as Maldivas. Aí a porca torce o rabo. Entende? Ou não? É difícil de entender? Porque vira e mexe, eu sou acusado aí na rua que quero todo mundo pobre, sofrendo, passando fome. Não é isso. O problema que eu vejo é que quando vocês enriquecem demais, esquece Deus. Só isso. Mas se vocês der conta de ser rico e ainda rezar mais, evangelizar mais, ajudar mais, nós achamos bom demais. O dízimo sobe, se você for dizimista, né? A capela lá vai ser terminada rapidinho, já vai fazer outra, a reforma com a matriz, para nós é ótimo. Mas será que acontece isso? Se vocês tudo enricar, será que na próxima sexta-feira está todo mundo aqui? Só Nossa Senhora sabe.